Muito bem, meus queridos e minhas queridas, satisfação estar aqui com vocês. Eu sou Priscila Silveira e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Direito Penal, a teoria da sanção penal, para os meus amados alunos da Universidade São Judas. Nós estamos nesse semestre com a matéria de penas, nós vamos falar de sanção penal, e na nossa aula anterior nós falamos, dentro aí da teoria da sanção penal, nós vimos, então só retomando um pouquinho, tá? Então nós precisamos, igual eu falei, a gente precisa continuar estudando. Então a universidade permitiu que nós tivéssemos aulas por via EAD, então aproveitando essa oportunidade, que a gente não pode parar, nós vamos fazer atividades e nesse bloco, então nós vamos dividir aí 2 blocos, nesse bloco só lembrando vocês o seguinte, nós vimos que a sanção penal era dividida em pena e medida de segurança. Então, vocês viram, só lembrando, tá? Nós falamos nas nossas aulas anteriores que íamos dar prioridade nesse primeiro momento a respeito das penas, tá? Então, vocês viram que a pena, ela tem aí um caráter retributivo, tá? Ela tem também, vocês viram com a Pro, as teorias, né? Teoria retributiva, teoria preventiva. Falamos sobre isso nas nossas aulas, então só retomando um pouquinho para a gente continuar. Lembrando que vimos que nós vamos ter que fazer a análise da culpabilidade para esse sujeito, então, poder ser responsabilizado e dando, né, sequência a essa questão da responsabilização, vocês viram que nós vamos aplicar as penas àquelas pessoas que são consideradas imputáveis, né? Ou que nós possamos dizer que elas tenham culpabilidade, porque os imputáveis e os semi-imputáveis, eles sofrerão responsabilização, tá? Agora, depois nós falamos brevemente sobre a medida de segurança e eu disse que quando o sujeito ele é absolvido de forma imprópria, ou seja, ele não recebe pena, mas ele vai receber outra espécie de sanção penal, nós nos referíamos às medidas de segurança, que são aqui preceito um caráter, a natureza dela é preventiva, né? Por quê, professora? Porque a medida de segurança, ela visa aí atrelar a questão da periculosidade do sujeito e que mais? O tempo dela vai ser um pouco diferente, a forma de ser consignada para tratar essa pessoa e a regra é de que nós, então, demos a questão da medida de segurança ao sujeito que é inimputável, né? E excepcionalmente àquele que tenha imputabilidade reduzida, tá bom? Então, lembrando vocês que nós falamos um pouco aí sobre as penas, então nós vamos ter penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos e a multa, lembram-se disso? Nós tratamos, inclusive, né, nós falamos aí a respeito da multa, na nossa aula, na nossa última aula presencial, né, que nós estivemos juntos, nós falamos um pouco sobre a multa, então vou lembrá-los um pouco sobre o que nós tratamos e já vamos dar sequência à aplicação da lei penal, que é o objeto especialmente desse nosso encontro e do subsequente, tá? Então, só falando um pouquinho com vocês, vocês viram que as penas para os crimes, elas são penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos e a multa. Só lembrando aqui, né, que nós temos essas espécies de penas, elas são dadas para os crimes, ok? Porque nós temos penas, vocês se lembram disso? Para as contravenções penais, ok? Para as contravenções penais, nós vamos ter prisão simples e multa, ok? Prisão simples e multa. Professora, dentro aí das penas privativas de liberdade, nós falamos das contravenções penais, aliás que a fixação normativa para dar as penas às contravenções penais estão alocadas lá no artigo 5º do Decreto-Lei 3.088/41, tá? E lembram-se que nós falamos, as penas privativas de liberdade, elas são divididas em, reclusão e detenção. Lembra que a Pro colocou isso para vocês? Reclusão e detenção. Ô, professora, mas reclusão, lembra, regime fechado, semiaberto e aberto. Regime, inicial. Falamos sobre o regime fechado, falamos sobre o regime semiaberto,
falamos sobre o regime aberto e aqui lembrando que nós estamos apenas dando continuidade à nossa aula presencial, tá? Então eu tô só aqui esclarecendo o que nós vimos na nossa aula anterior para poder pegar aqui e fixar a norma, tá? E vocês viram também, nós colocamos aí, nós falamos sobre o regime das mulheres, né? Lembra que nós falamos, mulher, discutimos a questão do presídio, das penitenciárias, né? Vimos onde esse sujeito vai cumprir pena no regime fechado, onde ele vai cumprir pena no regime semiaberto, onde ele vai cumprir pena no regime aberto. E vimos que as penas de detenção, mexemos lá no código, quais são os crimes que são apenados com detenção, e vimos que ele tem o início semiaberto e o aberto também, tá? Falamos aí sobre os regimes. E fechamos, né, a questão aí de falar de penas privativas de liberdade, tratamos tudo o que era necessário falar delas e começamos a falar das penas restritivas de direito, vocês se lembram? E aí eu falei, olha, lá no artigo 44... do Código Penal, ele traz alguns requisitos que são cumulativos. Então, a gente tem pena não superior a 4 anos, o crime tem que ser cometido sem violência e grave ameaça. Nos crimes culposos, não vai importar a quantidade de pena. Vimos aí que ele não pode ser reincidente em crime doloso, mas essa reincidência, e nós vamos falar isso hoje, hein? Não pode ser específica, porque se não for específica, cabe substituição, lembra-se disso? E tem que ter aqui, na verdade, um caráter de suficiência, né? Precisa ficar claro, de alguma maneira, que essa substituição da pena que priva a liberdade, ela deve, então, servir para impedir que esse meliante volte a delinquir, tá? Por fim, dentro das penas restritivas, nós já falamos, ok? Tô só lembrando vocês. Nós falamos da prestação pecuniária, da perda de bens e valores, tratamos da limitação do final de semana, da prestação de serviço à comunidade e falamos, por fim, da interdição temporária de direitos, lembrando que todas essas penas, né, que são restritivas de direitos, elas estão colocadas para nós nos artigos 45 até o 48 do Código Penal, tá? E por fim, prof, né? Não coloquei aqui. Por fim, nós tratamos, deixa eu voltar aqui no slidezinho para lembrar você que nós falamos da pena de multa, lembram-se? Falamos que a pena de multa ela é fixada pelo sistema dias-multa, né? No mínimo legal. Lembra que eu falei, meu Deus, vou fazer vocês calcularem aí a pena de multa, né? E vocês falaram, não, prof, não faz isso não, né? Então, vocês viram que eu vou calcular por dias multa, vai ser no mínimo 10 e no máximo 360 dias. Cada dia, eu vou ter que lembrar que cada dia vai ter um valor, certo? Que não pode ser menor que 1/30 do salário mínimo e nem superior a 5 vezes o salário mínimo. Lembram-se disso? E aí, obviamente, que nós vamos ter a questão da correção monetária. Lembrando, por fim, que o sujeito tem 10 dias depois que transita em julgado para pagar, né? E nós vimos que a multa ela pode ser cumulada com a pena privativa, ela pode ser isolada ou ela pode ser cumulativa ou alternada, tá? Obviamente que vimos que se ela transita, ela vira dívida de valor. Lembra que nós falamos disso? O sujeito não pode ser preso. E tivemos uma inserção pelo pacote anticrime, né, do artigo 51A, onde fala que a competência para executar essa dívida de valor é do juiz da execução, tá? Então, primeira coisa aí que nós... professora, e o artigo 60? Nós falamos dele também, né? Já que vamos tratar, ele fala que o juiz, na hora que ele está fixando a pena de multa, ele deve, primordialmente, se atentar à situação econômica desse meliante e ela poderá, ser, lembra que eu até falei, multiplicada por 3, vezes até o triplo, se o juiz entender que esse valor aqui, vai ser ineficaz para, de alguma forma, resguardar a não punição, né, desse sujeito, tá bom? Então, fechamos aquilo que eu acho pertinente de nós relembrarmos. Nós vamos começar a falar um pouquinho aí
sobre a aplicação, então, como que o juiz, né, vai fixar a pena do sujeito. Então, curiosamente, o Código Penal, ele traz para nós os regimes, ele traz as penas, e aí na sequência, não é, ele fala a respeito da fixação dessa pena. Então, um cuidado que a gente tem que ter é que ele vai ter um parâmetro. Então, primeiro, nós já falamos dos princípios que resguardam aqui a fixação da pena, mas você se lembra, e não custa a gente repetir, que nós temos um princípio que guarnece toda a aplicação dessa pena, que é o princípio da individualização das penas, tá? E pelo princípio da individualização das penas, prof, o que o juiz vai ter que fazer? Primeiro, nós adotamos o chamado sistema trifásico para punir, tá? Para exarar um édito condenatório. Então, se eu estou falando que o juiz vai fixar a pena, eu parto do pressuposto que o meliante, o sujeito, ele foi entendido que ele tem culpabilidade. Então, pela teoria do delito, ou seja, a teoria analítica, ele tem um fato típico, ele é antijurídico e vai ser culpável. Então, já que ele pode sofrer responsabilização, você sabe que aqui ele está respondendo sentença condenatória. Então, a sentença condenatória, ela vai estar ligada aos ditames estabelecidos também pelo artigo 387 do Código de Processo Penal, ok? Mas o direito penal fala assim, entre a pena mínima que é dada para todo crime, que é o preceito secundário, e a pena máxima, o que o juiz vai levar em consideração? Então, olha só, nós vamos ter aqui, para fixar, até coloquei, nós vamos adotar o sistema, até desenhei para vocês aí, o sistema, deixa eu ver se está aqui bonitinho, ó, sistema trifásico, certo? Então, ó, primeiro, ele vai encontrar a pena base, levando em consideração alguns elementos aqui, tá? Então, ele vai determinar a pena base, que a gente vai chamar de primeira fase. Então, se o sistema é trifásico, né, prof? Ele vai ter aqui 3 fases, ok? Então, ele vai ter, primeiro, ele encontra a pena base. Então, entre 1 ano, vamos dar exemplo, tá? Crime de furto. Entre 1 ano e 4 anos, eu tenho a pena mínima e tenho a pena máxima. Mas ele vai partir da base, ele parte da mínima. Mas será que ele, todas as hipóteses, ele vai ficar na mínima? Ou vai ter alguma situação que ele vai ter que ir adiante? Né? Então, ele vai entrar a pena base. A pena base vai ter alguns elementos. Ela vai ter aqui alguns elementos, ok? E nós vamos ter que analisar quais são esses elementos. Depois que ele encontra qual é a pena de partida, né? Levando em consideração, por exemplo, que os crimes podem ser, que vocês já sabem, qualificados. Né? Então, a gente vai precisar fazer a análise aqui, que daí já muda a pena base também. Aí ele vai olhar a segunda fase. Ah, professora, na segunda fase da fixação da pena, ele vai levar em consideração as circunstâncias atenuantes e agravantes. E na terceira fase de fixação da pena, as causas de diminuição e de aumento. Vou dizer a vocês, hein? Isso aqui é o coração do direito penal, especialmente porque para que nós possamos rebater uma sentença, exarar uma sentença, pleitear uma condenação, nós precisamos nos valer do nosso conhecimento a respeito desse sistema trifásico, tá? Então, bastante cuidado aí com essa questão da fixação. Prof, tá, mas você falou da pena base, circunstâncias atenuantes e agravantes, né? Nós vamos falar de o que é uma pena base, de onde ele parte, quais são as circunstâncias que são legais, o que são circunstâncias judiciais. Então, aqui, vamos primeiro, né, olhar onde está isso. Depois eu fiz um desenho bonitinho para vocês, tá? Para ver se vocês gravam, tá? Então, nós vamos falar principalmente nesse bloco da pena base e na sequência eu volto para a gente fechar a segunda e a terceira fase da pena, tá? Então, pegando aí o seu artigo 68, você tá vendo assim, ó, a pena base será fixada atendendo-se critério do artigo 59. Então, veja que para eu aplicar pena, eu preciso de uma norma complementar, né? Norma penal não incriminadora complementar. Por quê, prof? Porque sem o artigo 59, eu não consigo fixar a pena aqui do meliante. Aí nós já vamos entrar no 59.
Em seguida, ó, serão consideradas atenuantes e agravantes. E na terceira fase, diminuição e aumento, tá? Prof, essa pena base aqui, o que fala o artigo 59? Então, olha só. Então, o juiz, atendendo a... Ó, presta atenção. Deixa eu pegar aqui uma outra corzinha para chamar a sua atenção. O juiz... Ai, nem chamou, né? Atendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, as circunstâncias, as consequências, comportamento da vítima, ele vai estabelecer o quê? Ele vai ver quais são as penas que são dadas para aquela conduta, né? Dentro daquelas que são possíveis, claro, né? Depois ele vai ver qual é a quantidade que ele pode estabelecer. Então, primeiro, se é reclusão ou detenção, ou se é multa, né? Então, vocês se lembram disso? Se é pena privativa de liberdade, se é reclusão, se é detenção, ou se ele tem possibilidade de aplicar multa. Depois, o que ele vai fazer, prof? Ele vai ver qual é a quantidade estabelecida para o crime. Então, o exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, né? 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. Reclusão. Porque ele precisa saber qual é o regime também, né? Lembram-se? Então, eu vou falar aqui para vocês, ó. Sabe como que o juiz fixa a pena, ó? Artigo 59 com 68. Artigo 33, que vocês já sabem. Depois ele olha o 44. E depois vocês vão aprender na sequência aí dos nossos encontros que ele vai olhar o 77. Então, é assim que ele fixa, tá? Já que o artigo 77 trata também de um dispositivo onde vai atrelar a questão da pena. Então, prof, nós já vimos que ele vai primeiro olhar o artigo 33, ó, para determinar o regime. E, ó, lembra que nós já vimos? E depois ele vai observar, depois que ele fixou tudo, o regime, a pena, qual pena que ele encontrou, ele, o juiz, o magistrado, né, que vai exercer aí o ius puniente, o magistrado então vai encontrar qual é a pena que pode ser, ou se ela pode ser substituída, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho, grava bem o que eu vou falar agora, tá? Essa culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, né? As circunstâncias do crime, as consequências desse crime, comportamento da vítima. Isso a gente chama, né? A doutrina chama isso de circunstâncias judiciais. Então, vocês já devem ter escutado falar, o sujeito tem circunstâncias judiciais que são favoráveis, não é? Se elas são favoráveis, grava bem isso. Se elas são favoráveis, a pena desse meliante, né, ou desse acusado, ela vai partir do mínimo. Então, se ele não tem circunstâncias judiciais que são desfavoráveis, né, ela vai partir do mínimo legal. Então, um exemplo aí que a gente fala, né? Um exemplo interessante para falar dessa questão das circunstâncias judiciais. Professora, esse menino ele tinha personalidade voltada para o crime. As circunstâncias do crime dão cabo de que essa pessoa ela é calculista, ela é fria. Então, eu até vou deixar para que vocês assistam, tá? Num link aí, a juíza sentenciando a mãe do caso Bernardo. Eu sempre dou para os meus alunos que estão aqui fixando pena, que eles vejam, né, como que é feita a fixação normativa dentro de uma classificação aqui de uma circunstância judicial. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma personalidade voltada para o crime, né? Exige uma maior reprimenda, por exemplo, porque a Richthofen exige uma maior reprimenda porque ela tinha... E cuidado, porque, por exemplo, parentesco, vocês vão ver que pode entrar também dentro de uma fixação para o crime, tá? Então, aqui pra gente, nós vamos ter que entender que o juiz tem 8 circunstâncias que ele entende aí como sendo judiciais, e se cada uma aí for desfavorável, né, nós vamos aumentar 1/8 dessa pena, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma. Então, vocês estão vendo, ó, a primeira fase,
o juiz quem decide, né? Então, o juiz vai decidir o que especialmente, prof? Ele vai colocar para nós o que é culpabilidade, né? Vejam que o código não fala para gente o que é culpabilidade, o que é o antecedente, né? O que é uma conduta social. Mas, professora, nessa primeira fase aí da pena, né, que são as circunstâncias chamadas de judicial, elas ficam aí a critério do juiz e é importante que a gente fale, né, um pouquinho aí, dentro dessa dosimetria da pena, que a gente tem que saber o que cada parte aí dessa sentença, claro, ela é dita, né? Porque, por exemplo, se ele deixa de justificar o motivo pela qual a pena foi aumentada, nós vamos inclusive anular, porque ele precisa de alguma forma fundamentar, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que saber que o que é dosimetria da pena. Eu vou falar todo o tempo disso, dosimetria da pena, que é o cálculo feito para definir qual é a pena que vai ser imposta ao sujeito, né, a pessoa aí imputada a um crime, em decorrência da prática dele, tá? Então, cada crime aí você sabe que tem a pena, tem um quantitativo mínimo e máximo. Então, eu dei do exemplo do furto, né? Vimos aí que eu vou ter que partir aí dessa questão da primeira fase. Então, quando a gente fala das circunstâncias judiciais, vamos falar um pouquinho sobre a culpabilidade. O que é a culpabilidade, professora? Anota aí, ó, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem ter. Ah, professora, e o que são esses antecedentes criminais? Tudo o que já existiu ou aconteceu, tudo que existiu ou aconteceu no campo da esfera penal, né? Antes da prática do que, prof? Do fato criminoso, tá? Então, sua vida pregressa aí. Então, cuidado, porque se ele tem condenações com trânsito em julgado, tem que tomar cuidado, tá? Porque nós vamos entender aqui e nós vamos falar no decorrer das nossas aulas, vou até pesquisar, vou pedir fazer pergunta para vocês, inclusive, sobre a questão, ó, dos maus antecedentes. Quero que vocês depois vou fazer perguntinha lá no Google Classroom, ok? Prof, você vai falar o que é mau antecedente? Que vai ser diferente, anota aí, de reincidência. A reincidência não pode ser considerada aqui, tá? Porque a reincidência, já marca aí, ela está na segunda fase de fixação normativa, tá? Então, vamos continuar, pra gente falar aqui rapidinho e terminar. Professora, conduta social é o papel do réu, do acusado, na sociedade. O papel, ou na verdade aqui, né, como ele está inserido socialmente. Então, como que é a conduta dele na família, como ele é no trabalho, como ele é na escola, na vizinhança. E aí, só para falar para vocês o seguinte, é muito comum de nós, advogados, levarmos testemunhas, né? As pessoas falam assim, testemunha de antecedente, né? E principalmente vizinhos que conhecem esse meliante, ele vai falar assim, ele era um bom menino, ele era um bom aluno. Professora, se ele é bom aluno, né? Aqui, ó, por que eu não uso isso para falar da reincidência? Porque a conduta social é como ele se comporta socialmente. Não quer dizer que a pessoa cometa um crime que ele não seja um bom aluno, entende? Então, isso vai ser levado em consideração. Tem gente, acredite, que não tem uma conduta social positiva. Tá? Tem gente que é ruim, é aluno ruim, um filho que não é exemplar. E, além de tudo, ele é voltado para a prática do crime. Então, vejam que isso, cada vez que nós temos um preceito negativo, vai se aumentando na pena base desse sujeito, tá? Professora, personalidade aí do agente. Conjunto de
caracteres que são exclusivos de uma pessoa, né? Análise voltada aí, como que é a personalidade dele? É voltada para o crime? Ou ele nunca, né, se envolveu em atividades criminosas? Ele não é nervoso, ele não é violento, tá? Os motivos, prof. O que levou o sujeito à ação criminosa? Qual foi o motivo que ele matou? Nossa, ele matou... E cuidado, porque nós vamos ver no próximo bloco que alguns motivos, eles entrarão na segunda fase de fixação da pena. Então, eu não posso, você já sabe, mas não custa repetir, que nós temos um princípio chamado de princípio do bis in idem, lembram-se? Então, cuidado, porque eu não posso aplicar duas situações para o mesmo fato, concordam? E se eu não posso aplicar duas situações para o mesmo fato, prof, aqui eu também não poderia usar um motivo para mudar a pena base e o mesmo motivo para agravar, tá? Para nós fecharmos. As circunstâncias, então aqui, ó, circunstâncias do crime são os elementos acidentais, a mesma coisa. Aqui acidentais que não fazem parte da estrutura do crime, né? Mas envolvem o delito. Então, são circunstâncias que não estão atreladas ao crime, mas que envolvem aí o delito. Professora, e aqui a questão das consequências? Qual foi o mal causado pelo crime? Nossa, ele matou um pai de família. Nossa, ele matou uma criança. Ah? A criança era feliz, estudiosa. Então, qual é aí a consequência do mal causado pelo crime? Que passa pelo resultado delitivo. Eu preciso saber. E por último, eu preciso saber o modo de agir da vítima, ou se o modo de agir da vítima contribuiu, como que a vítima se comportou, tá? Dentro aí desse crime, desse modo, tá? Então, modo de agir vamos por aqui, ó, do ofendido, ok? Então, aí nesse caso a gente tem essa primeira fase aí dessas ligadas às circunstâncias judiciais, tá? Então, imagine lá um crime de furto, então ele vai ver a pena no mínimo legal, se todas as circunstâncias judiciais forem, ó, favoráveis, né? E aí, cuidado, porque a lei não estabelece um critério, a proporção de aumento, esse critério fica ao arbítrio do magistrado, ele tem que ser razoável, tá? Mas prevalece, anota aí, prevalece que deve seguir uma ordem proporcional à quantidade de circunstâncias que forem negativadas. Ou seja, nós temos 8. Então, a cada negativação corresponderá a um aumento de 1/8 na pena base ou na fração de 1/8, tá? Mas, assim também como a gente tem entendimento de que o aumento da pena deve ser proporcional ao motivo que levou a negativar, tá? Então, de modo que a gravidade das razões para negativar a circunstância é tamanha que impede aí o aumento em apenas 1/8. Então, nós temos manifestações e entendimentos para todos os lados, tá? Lembrando que aqui pra gente, né, a gente tem que tomar até cuidado, que tem situações que vão impor o aumento de pena um pouco mais elevado, tá? Então, nesse caso aí, nós vamos precisar... a única coisa que a gente vai precisar fundamentar, tá bom? Então, prof, nesse caso, o juiz tem a fixação da pena base e aí ele passa, então, a segunda fase de fixação dessa pena, tá bom? Então, fechamos a primeira fase dessa pena, vamos, então, continuar. Nosso próximo bloco, nós vamos fechar a aplicação da lei penal e eu espero vocês, tá bom? Até já. Tchau, tchau.